São Paulo e Cruzeiro estão bem pertinho ali na primeira página e se enfrentaram agora há pouco. Então vamos trazer o Rogério Corrêa de volta com toda a nossa equipe para contar o que aconteceu. Rogério, Grafite, Henrique, sejam todos muito bem-vindos ao Troca de Passes. Tudo bem, amigos? Grande abraço para você que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Vamos resumir o que foi essa rodada, né? Estou aqui com o Henrique, com o Grafite. O Cruzeiro ganhou e foi muito importante, porque o Cruzeiro estava já com um clima meio azedo entre torcida e time, depois da derrota em casa na rodada passada para o Fortaleza. E o São Paulo, né, Grafa? Terminou o jogo cheio de atacantes. O Dorival só não buscou o Grafite aqui porque tinha que subir escada, já estava no final do jogo, porque o São Paulo buscou o ataque até o final. O jogo ficou aberto e ficou emocionante no final, né? É verdade. Boa noite, Rogério, Henrique, Marcelo, Conrado, Paulo Nunes, amigos do Troca. Foi um jogo bom, um jogo bem corrido, dinâmico, principalmente no primeiro tempo. O Cruzeiro voltou a vencer, que era importante, né? Esses dois jogos que teve em casa nessa volta da data FIFA. Ele perdeu para o Fortaleza e hoje venceu o São Paulo e dá uma amenizada no ambiente. São Paulo, no primeiro tempo, o Cruzeiro foi bem melhor, né? Conseguiu o gol logo no começo. O São Paulo equilibrou as ações na reta final do primeiro tempo. O segundo tempo foi mais truncado, né, Henrique? Mais fechado. Mas o São Paulo, o Dorival foi trocando jogadores, botando atacantes. O São Paulo não conseguiu passar pela grande atuação do Rafael Cabral essa noite. O Cruzeiro conseguiu transformar em gol a pressão nos primeiros minutos. Os primeiros minutos, né? O Caleri saiu do campo falando. Os 10 primeiros minutos de São Paulo foram ruins. Os outros 90, 80 foram bons. E é de fato. São Paulo, depois que toma esse gol, e o Cruzeiro ainda tem algumas chances nesses primeiros minutos, ele assume o jogo. E assume o jogo com personalidade. O São Paulo ainda não ganhou fora de casa, mas hoje, mais uma vez, já tinha mostrado isso em outros jogos. Curitiba, em parte do jogo contra o Grêmio, que foi um jogo mais igual. O São Paulo tem personalidade para jogar de forma ofensiva e para mim teve mais perto do gol no final da primeira etapa. A gente tá vendo essas chances, parando no Rafael Cabral. Essa bola é incrível, essa bola é absolutamente incrível do Rodrigo Nestor. E no início da segunda etapa, porque ao longo do segundo tempo o Pepa vai fazendo correções no time, ajustes. Uma delas, por exemplo, pegar o Matheus Jussa, que era um volante, e afundar como um quinto defensor, um terceiro zagueiro, para proteger melhor a área. O São Paulo cruzava bem a área, usava bem o Caleri nessa bola aérea. E outra medida que ele toma para tirar o São Paulo de lá de cima é adiantar a sua primeira linha de defesa. Olha nas chances do primeiro tempo como a linha está no limite da grande área, muitas vezes dentro dessa grande área. No segundo tempo a gente viu isso muito menos. E aí o Cruzeiro foi, à medida que o tempo foi passando, sofrendo menos com a pressão do São Paulo. E o Dorival, sem muita escolha, ia colocando atacante para tentar fazer o time ter mais qualidade lá na frente. E parou também no Rafael Cabral, para mim, com uma grande atuação que ele precisava muito, pessoalmente. Ele precisava muito de um jogo como o de hoje, passar segurança, porque saiu bastante chateado pela falha grave que sofreu no Clássico, e a torcida evidentemente o cobrou naquela ocasião. Hoje tem que agradecer, porque ele participou muito bem do jogo, assim como vários defensores do Cruzeiro. Isso que eu ia falar, Grafite, a defesa do Cruzeiro trabalhou muito bem. O que ela não conseguiu segurar, as 3 bolas mais fortes que o São Paulo chegou, o Rafael Cabral fez boas defesas, né? Para isso nós temos as equipes têm um goleiro, né? Quando conseguir passar pelos zagueiros, o goleiro fazer o papel dele. Mas a defesa do Cruzeiro hoje estava bem postada. O Pepa, no pré-jogo, ele falou sobre o Cruzeiro jogar sem a bola. Ele teve muita dificuldade diante do Fortaleza, sofreu muito com o contra-ataque do Fortaleza, e hoje eles jogaram bem, teve uma boa dinâmica e jogaram em linha. O São Paulo teve 8 impedimentos na partida. 8 impedimentos no jogo, o Cruzeiro um só. A linha defensiva do Cruzeiro foi muito boa e em vários momentos, assim, acabou levando, muitos momentos levou vantagem sobre o ataque do São Paulo. Agora tá vazio aqui, Barreto, mas o público foi bom, 17 mil torcedores concorrendo com um monte de festa junina. Você que conhece bem Minas Gerais, né? Foi um bom público. E o detalhe, a gente sempre critica o gramado do Mineirão, o gramado do Independência agora parece estar impecável. Trocaram a grama, né, para grama de inverno. O estádio ficou 3 semanas sem jogos e a bola correu bonito. O Cruzeiro e São Paulo contribuíram para isso. Hoje aqui no Rio de Janeiro foi um dia de samba. Impressionante, parecia que a gente estava perto do carnaval, não na época das festas juninas. O pessoal vestido de festa junina, né? Eu continuo invicto, continuo sem ter ido a uma festa junina ainda. O problema dos filhos crescerem é isso, não tem mais aquela festa... Desse ano ou de vários anos? Não, nesse ano. Nesse ano. A invencibilidade nesse ano está mantida. Já passou Santo Antônio, já passou São João. Já passou, agora já não tem tem São Pedro me salvar agora. Eu dei o nome dele pro meu filho, vamos ver se ele me ajuda, né? Eu ia até o fim desse mês numa bom, né? Numa festa. Uma paçoquinha, um milhozinho. Uma canjiquinha. O Grafa lá. Aí o pessoal vai todo mundo. Belo Horizonte agora, né? O Grafa tá morando em Belo Horizonte, porque toda vez eu tô vendo o Grafa em Belo Horizonte. Fala, Rogério.
Segue o Paulo Nunes, você vai acabar numa festa ainda hoje. Conta como junina? É em Se junho, né? contar como Junino, eu levo o Barreto. Conta como junina, é em junho. Não sei como é que eu vou resolver em casa depois. Vamos focar no jogo, então. Né? O que essas 17 mil pessoas viram hoje aí de um Cruzeiro que estava devendo essa resposta mesmo para o seu torcedor? Né? Tava devendo. E eu acho que os maus resultados em casa, acho que também tem muito a ver com o estilo de jogo. É claro que era um time em formação, acho que o começo foi acima da expectativa. Mas é um time que prefere, né, jogar em velocidade, ou seja, às vezes quando precisa propor dentro de casa tinha problema, mas tem muito a ver com a questão do Mineirão, do gramado, e jogou em vários lugares, jogou em Uberlândia, jogou em Sete Lagoas. Tenho certeza que certeza não dá pra... O Barreto já me ensinou isso, né? Certeza eu não consigo ter porque não aconteceu. Com os fatos, Mas o Cruzeiro teria ido melhor se tivesse jogado todos os jogos aí, por exemplo. O gramado melhor e no Independência. O gramado melhor e essa força da torcida também. O jogo fica legal de acompanhar, né? É característica, né? Mandar um abraço pro Rogério, pro Henrique, pro Grafa. Eu acho que eu escutei eles comentando sobre isso também. Né? O Cruzeiro tem um estilo de jogo, Barreto, que propicia um gramado como esse, né? A velocidade, a intensidade, jogadores jovens, leves. Toque rápido. Toque rápido, toque que sai. 2 jogadores que jogam pelo lado, que são muito velozes, que o Cruzeiro usa muito isso. O Cruzeiro hoje modificou, né, o seu meio para ganhar mais força, mais intensidade. Mas tem uma coisa que o Conrado falou que eu concordo. Eu acho que a gente também teve uma primeira parte, né, do campeonato que o Cruzeiro faz, ela é diferenciada. Para mim, assim, foi uma surpresa, pelo lado positivo. Né, pelo como começo de trabalho, jogando, começo de trabalho, vários jogadores jovens, o treinador vindo numa situação difícil que o Cruzeiro passava, né, numa transição totalmente diferente, né, um treinador que não conhecia muito do futebol, e a gente viu um Cruzeiro totalmente já reformulado e diferenciado. Agora, é óbvio que você vai ter oscilação, óbvio que você vai ter, no decorrer do campeonato, times que já estão há muito mais tempo oscilando, imagina o Cruzeiro. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro está nessa etapa ainda, né, de reconhecimento do seu modelo do jogo, de estrutura de como vai jogar, mas é importante você ir fazendo pontos. Eu acho que o Pepa faz um trabalho excepcional no Cruzeiro, isso é um ponto que eu acho, e que a gente vê alguns jogos do Cruzeiro, eu pelo menos vi e trabalhei alguns jogos do Cruzeiro, jogos bons, jogos de você sentir prazer em ver. Então acho que isso é um fator que a torcida do Cruzeiro tem que agradecer ao Pepa. Já eram 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mais os 2 da Copa do Brasil, né? A eliminação para o Grêmio também veio com um empate e uma derrota. Então 7 jogos seguidos. 2 jogos bons, hein, quanto o Grêmio. Desclassificado, mas jogou bem o Cruzeiro. Deixa eu te dar outro número, Barreto. Fala, Rogério. O Cruzeiro jogou no Mineirão e perdeu. Jogou em Sete Lagoas e perdeu. Jogou em Uberlândia e perdeu. No Independência, corroborando o que disse aí o Conrado, o Cruzeiro fez 3 jogos no Independência, ganhou os 3. Se você contar contra o América como visitante, foram 4, ganhou os 4. Ganhou do América por 4-0, o América era mandante. No que hoje é o melhor gramado aqui em Minas Gerais, que é o Independência. Rogério Correia, obrigado pela participação aqui no Troca de Passes. Henrique, Grafite, um grande abraço para vocês. Vai para casa, Grafite. Para casa aí em Belo Horizonte, né? Pro hotel, né? Isso. O Paulinho achou que você já estava com casa em Belo Horizonte, mas não. Eu tô tentando segurar ele aqui, Grafite, mas ele tá querendo te quebrar hoje. Mais uma vez, aquele abraço para nossa equipe e o Conrado já ia seguir aí. Eu só ia... Tchau pro pessoal lá do Independência. Eu só ia falar que hoje, até porque conseguiu o gol cedo, né? E aí acaba defendendo o resultado. Mas o Cruzeiro não finalizou nenhuma bola no gol. O Rafael não fez nenhuma defesa. Quando fez o gol, foi o Rafinha que fez o gol contra, né? Então o Rafael, por outro lado, não pegou nenhuma bola, né? O goleiro do São Paulo. Então teve o Rafinha fazendo contra e depois o Cruzeiro se defendeu muito. Teve algumas situações de contra-ataque, mas não conseguiu ser muito efetivo no ataque. Eu acho que é um problema que tá acontecendo ali no time, principalmente a camisa 9, né? O Gilberto tá numa fase muito ruim e o Dourado quando entra também não dá conta. Agora a gente está mostrando o lance do gol. E aí tem sempre aquela questão da participação do atacante que está em posição ali de foi clara que estava, né? Pelo menos assim pra mim, né? Eu tô falando assim... O Rafinha tenta tirar a bola porque sabe que tem um jogador atrás dele, não é isso? Exatamente, porque senão ele não tiraria. Ele não tem a noção se o cara tá impedido ou não. Pelo que a gente entendeu, não foi essa a interpretação da arbitragem. A gente já vai mostrar o gol de novo, mas quando eu puxei o assunto aqui, estava justamente passando o momento, né, em que a gente vê o Rafinha
Até que cortando a bola com... quando acontece o lance... É o Dourado que está atrás dele impedido? Não, Não, o Felipe Machado. Quando acontece o lance, eu vejo o lance de novo, Barreto, eu falo pra mim, né? Eu falo, vai anular, porque estava impedido. Mas é a regra hoje. A gente pode discordar, e eu também discordo, mas é a regra hoje, pelo menos o... Vem cá, só para... Desculpa interromper vocês, mas é porque eu também estou olhando os lances e puxando os assuntos. Tinha falta nessa jogada aí? Não. Então, A gente falou do não Caleri... perder esse rebote aí de jeito. Exatamente. O Nestor perdeu. Mas você já ouviu um apito? Não, coisa ali não que tirou a apitou. concentração? Não apitou, Barreto, foi escanteio. Muita gente fala, e eu já escutei isso várias vezes, que essa bola esse gol é fácil de fazer. É difícil. Vem Porque alta, né? Ela vem alta, ele não entra na bola. Foi um erro dele primeiro. Ele não entra na bola, a bola sai um pouquinho da ação e aí ele tenta bater, né? Você teria chapado ou de peito de pé? Não, eu teria chapado, até porque foi na canhota dele. Se fosse na minha, que não é muito boa, aí eu ia bater meio que de voleio. A sua é daquela que só para subir no ônibus? Não, ela fazia algumas besteiras de vez em quando. Fazia. De vez em quando ela fazia algumas coisas interessantes. Fazia.